Em Brasília, 19h11. Em Assis também, 19h11. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar, nesta quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Já são 339 dias do ano de 2023. Faltam 26 dias apenas para 2024. 26 dias apenas para 2024. E 19 dias para o Natal. Hoje,
completando 285 dias do acampamento Amar, que é a Associação do Movimento Habitacional de Assis e Região. Há 285 dias, 285 noites, as famílias estão lá se revezando para lembrar ao prefeito a promessa feita 7 anos atrás, para lembrar o sorteio realizado 6 anos atrás de 239 casas, que até hoje não começaram a ser construídas. Na contagem regressiva, faltando 391 dias para terminar o mandato dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores. 391 dias, o que representa 56 semanas, ou pouco mais de um ano, ou seja, contagem regressiva para o término do mandato dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores. Neste dia 6 de dezembro, é uma data em que se comemora em todo o Brasil o Dia da Extensão Rural e o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra a mulher. São, então, as comemorações. Na Igreja Católica comemora-se o dia de São Nicolau. São as comemorações. Amanhã, quinta-feira, logo pela manhãzinha, você sabe que a Feira Livre é na Vila Santa Cecília, em frente ao Colégio IP. Toda quinta-feira, e é uma das mais movimentadas, a Feira Livre da Vila Santa Cecília, em frente ao Colégio IP. Começa a partir das 6 horas da manhã. Muito bem, seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Ontem, como eu havia anunciado, nós fomos conversar com o delegado seccional que reassumiu as suas funções na Delegacia Seccional de Assis. O doutor Ricardo Fracasso, nosso professor na Fundação Educacional do município de Assis, reassumiu, depois de 8 meses fazendo um curso, o cargo de delegado seccional na cidade de Assis. Daqui a pouquinho você vai ouvir o bate-papo que tivemos com o doutor Ricardo Fracasso. Mas eu começo trazendo uma informação exclusiva, porque não foi divulgada em nenhum lugar ainda. Trata-se de um mandado de segurança impetrado pelo ex-diretor executivo da FEMA, Eduardo Augusto Vela Gonçalves, contra o atual diretor Hilário Vettori Neto. O mandado de segurança foi para a vara da Fazenda Pública em Assis, juiz de direito, o doutor Paulo André Bueno de Camargo. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo professor Eduardo Augusto Vela Gonçalves contra ato do diretor executivo da FEMA, Hilário Vettori Neto. Como é sabido, como é sediço, para a concessão da liminar e mandado de segurança, é necessária a presença dos requisitos do fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito, e do periculum in mora, perigo da demora. No caso em exame, no entanto, a liminar deve ser indeferida, ou seja, o juiz indeferiu o pedido do Eduardo Vela. Mas vamos saber do que se trata. Com efeito, no caso, não se verifica a incompetência da autoridade administrativa, o Hilário Vettori, que foi quem fez a portaria 35, de 20 de outubro de 2023, em que se apura a conduta do Eduardo Vela, funcionário da Fundação Educacional do município de Assis, no exercício da função de diretor executivo da FEMA. Então, o Eduardo Vela tentou um mandado de segurança
para barrar essa portaria da direção executiva. No entanto, o juiz negou esse mandado de segurança. Daqui a pouquinho, no Jornal da Segunda Online, você vê todos os detalhes desse pedido e da justificativa pela negativa desse pedido. Vamos ouvir o Paulo César Tito, o Paulo Cuca, o repórter que cutuca, com o seu comentário do dia. Um cachorro pitbull invadiu a carreta da alegria, essas carretas que transportam crianças com artistas animando a festa, que passam pela cidade, sempre passam pela cidade. A carreta estava no bairro dos Comerciários, parada para recolher as pessoas, quando o animal chegou, entrou, subiu pelas escadas e atacou uma mulher de 37 anos e uma criança. Houve a intervenção de algumas pessoas, o animal saiu, desceu e foi embora. Mas a polícia e algumas pessoas conseguiram cercá-lo e ele foi dominado, seguro e entregue a uma pessoa da responsável pela guarda de animais da cidade. As duas pessoas feridas foram levadas para tomar a vacina antirrábica, fazer um curativo e depois foram dispensados. Os ferimentos eles consideram que não foi grave, mas poderia ter acontecido coisa pior. Então tá aí também, vamos tomar cuidado, tanto os donos da carreta, né, como as pessoas quando entrarem nesse veículo. Caramba! Já imaginaram? Imaginaram o medo, não apenas das pessoas que foram atacadas pelo animal, mas as outras que estavam nessa carreta? Agora é curioso, né? O que pode ter atraído esse cão? O barulho? Talvez, né? Ainda bem que nada grave aconteceu, mas fica o alerta, né? Por falar em animais, o centro da cidade hoje virou notícia com o risco das abelhas. Mas antes, eu vou falar a respeito de uma notícia que chegou agora da Polícia Militar Rodoviária, de um acidente envolvendo uma motocicleta que tombou na rodovia Benedito Pires. O acidente aconteceu por volta do meio-dia, naquele acesso à rodovia Benedito Pires, em Cândido Mota. Ali a SPA 442 266, quilômetro 2 mais 900 metros. A vítima é um entregador de 43 anos de idade. Ele conduzia uma motocicleta CG 150 Titan prata, placa de Assis. Ele ficou gravemente ferido, foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e foi trazido para o pronto-socorro referenciado UNAR em Assis. Foi trazido para Assis no NAR, mas ainda não temos informações do seu quadro clínico. Informação transmitida pela Polícia Militar Rodoviária. Eu dizia a respeito do ataque do cão pitbull e falava também do risco de abelhas no centro da cidade. Todo mundo se lembra daquela tragédia no final de semana, no sábado, que matou uma jovem de Assis, a conhecida Minadi, que era uma rapper. Ela foi passar o final de semana num sítio, na Água do Lagarto, onde tem lá um riacho, um rio, e ela foi atacada por um enxame de abelhas. Ela tinha asma, provavelmente alérgica também, e lamentavelmente ela perdeu a sua vida. Isso aconteceu no sábado. E a cidade inteira ficou bastante consternada
com a morte, com a maneira também que ela ocorreu. E agora, o Corpo de Bombeiros foi acionado hoje e sinalizou, perto do Bradesco, pontos onde há abelhas. A notícia já foi publicada no portal Assisite. Quem passou hoje pela Rui Barbosa, nas proximidades do Bradesco, notou trechos isolados com aquelas fitas laranja, né, do Corpo de Bombeiros de Assis. O motivo do isolamento é alertar a população sobre a presença de ao portal de notícias. O Corpo informou que essa medida é normal, realizada pelas equipes de prontidão apenas para alertar sobre a presença das abelhas e orientar as pessoas e comerciantes para que não entrem na área, para não ficarem muito próximas e tenham contato com os insetos. Com os recentes casos de abelhas em Assis, a iniciativa do Corpo de Bombeiros busca orientar para que tais situações não voltem a ocorrer, já que o clima quente costuma deixar elas mais agitadas. O aparecimento de abelhas é comum na primavera e o aumento das aparições pode estar explicado pelas altas temperaturas nos últimos meses. As abelhas costumam aparecer nas cidades em busca do pólen. O Corpo de Bombeiros recomenda também que as pessoas não entrem em contato com os insetos e, caso notem algo de diferente, acionem a corporação. Aí tem até a fotografia aqui do, entre aspas, cacho de abelhas, acho que é um resedá, essa árvore ali na Avenida Rui Barbosa. A questão é, antigamente, estas abelhas ficavam no mato, na zona rural. Mas agora não tem mato, que é o habitat natural das mesmas, e elas procuram outros lugares e vêm para a cidade. E claro que há o risco. E aí nós voltamos naquela velha questão. O que fazer se umas abelhas te atacarem? Você abaixa, deita, sai correndo? Lembra daquela história que nós contamos aqui? Tá? Há controvérsias, né? Como diria aquele personagem na escolinha do professor Raimundo, né? Há controvérsias. Uns garantem que a estratégia é correr. Correr, correr, correr. Outros que, se abaixar, as abelhas não atacam. O consenso, se é que dá para falar em consenso, o dia que conversamos com os bombeiros, é que a melhor alternativa, de fato, é correr. Mas e uma pessoa idosa? Como vai correr? Ali naquela região, muita gente, principalmente nesses dias, é dia de recebimento de aposentadoria. E muitas pessoas idosas vão até a região central para receber a sua aposentadoria e para pagar suas contas. Lembrando que nós estamos no período natalino, que muitas pessoas, principalmente idosos, quando recebem o pagamento, já compram o seu presente. Do filho, do neto, da nora, do genro, do bisneto. O povo antigo é assim, não deixa para aproveitar a promoção faltando uma semana ou o dia que o comércio está aberto, sexta-feira à noite, não. O povo mais antigo já paga suas contas quando recebe o seu salário ou a sua aposentadoria. Então, a Avenida Rui Barbosa, nesses dias, já tem um movimento grande, principalmente de aposentados. E se essas abelhas atacarem um aposentado, uma aposentada, como é que eles correrão? Como sugerem as autoridades? Impossível, né? Serão presas fáceis as abelhas. Então, de fato, a recomendação é para não se aproximar, porque a abelha só ataca quando ela se sente atacada. É um instrumento de defesa.
Se as pessoas se aproximarem do local onde elas estão concentradas, elas podem entender que estarão correndo risco. E correndo risco, elas partem para o ataque. E de quem estiver mais próximo. Então, o melhor é evitar. Tem a fita zebrada lá, é só não passar. Sempre tem aqueles engraçadinhos que passam por baixo da fita zebrada, sempre tem aqueles curiosos que querem saber por que tem uma fita zebrada e estão olhando ali, não vê nada de estranho na calçada, a hora que vê, está em cima das abelhas, e aí, perna para que te quero, né? E pernas para que te tenho. E sai correndo, porque não tem outra alternativa. Mas eu não sei qual é o período, não sei quando essas abelhas chegaram ali, mas agora é esperar que elas migrem para outro lugar, mas até lá o Corpo de Bombeiros orienta que as pessoas não se aproximem. É bem provável que já tenham entrado em contato com um apicultor para que tente fazer a remoção. Mas, enquanto isso, a recomendação, claro, é para que não se aproximem daquelas abelhas, bem próximo ali do Bradesco, do antigo Banespa, agora Santander. Portanto, está aí a comunicação feita, tá bom? Está tudo orientado, tudo alertado ali pelo Corpo de Bombeiros. Deixa às 7h30 da noite eu saudar os que estão presentes, as que estão presentes aqui conosco. O Eduardo Ronce, boa noite, um abraço, Eduardo, seja sempre bem-vindo. A Norma, tudo bem, Norma? Um abraço à Norma Moreira, que já está na escuta. O meu amigo Asley também na escuta. Conversei com o Vanderlei, o grande Deca, hoje, que está lá na recuperação, esperando para fazer um transplante de medula. Está lá o nosso amigo Vanderlei, o Deca. Enquanto isso, o Matheus está trabalhando com a van dele. Janequine, boa noite. Cida Faustino, boa noite também. Meu amigo César Rosa e a Flávia Batista também na escuta. Meu amigo Queco Leonardo Barreto Noronha. A Maria Cristina Rodrigues Arantes está lembrando aqui. Quanto às abelhas, que parecem ser os comentários do dia, a quem assistem alguém com capacidade para proteger elas. As pessoas têm que tomar cuidado. Mas se as abelhas estão invadindo as cidades, é porque estão destruindo o seu habitat natural. As abelhas são fundamentais para o meio ambiente. Está lembrando aqui a Cristina. Marta Luzia Vieira Cardoso, boa noite. A minha amiga Felina e o seu Manuel estão lá no Colinas nos acompanhando também. A nossa amiga Angélica também ligadinha. Muito obrigado. E o Paulo Almeida também. E o meu amigo Davi Desiró também já está ligadinho. Júlio Rodrigues também ligadinho. E a Edna Nogueira também. Muito obrigado a todos mesmo pela audiência. O professor Azevedo está chegando, mas antes deixa eu fazer o convite a pedido da Associação Voluntária de Combate ao Câncer. A Associação Voluntária de Combate ao Câncer, que estará promovendo o seu tradicional bazar de artesanato. É a maneira que a associação encontra para fazer um pouco de renda, um pouco de receita no final do ano. E lembrando que todas essas peças são produzidas pelas próprias voluntárias e também por pacientes vítimas de câncer. Eles vão trabalhando lá as peças artesanalmente e no final do ano um bazar é montado para que essas peças possam ser vendidas. E todo o dinheiro é usado para os programas, para os projetos da Associação Voluntária de Combate ao Câncer. E o bazar de artesanato da associação esse ano será nos dias 12. Dia 12 é terça-feira da semana que vem. Terça-feira da semana que vem, no dia 12, no dia 13, no dia 14 e no dia 15 de dezembro, das 9 da manhã às 7 da noite, na rua 15 de novembro, 691. Esse é o local
da Feira de Artesanato da Associação Voluntária de Combate ao Câncer. Um outro pedido para divulgação é do nosso amigo Padre Vicente. Ele está pedindo para divulgar o mutirão de confissões. Ontem, as confissões aconteceram na Prudenciana, 7h30 da noite. E amanhã, dia 7, será na Santa Cecília. Na Santa Cecília. Portanto, são os dias e também horários da confissão, mutirão de confissão que acontece da Igreja Católica. E tem também outro pedido aqui para divulgar um bazar de roupas usadas que estará sendo promovido pela Igreja Presbiteriana Independente. Igreja Presbiteriana Independente, ali da Avenida 9 de Julho. Deixa eu só confirmar. Está aqui no sábado, agora dia 9, das 9 da manhã até o meio-dia. A primeira Igreja Presbiteriana Independente está localizada na Avenida 9 de Julho, com ali é Capitão Sebastião Leite do Canto, bem na esquina ali da 9 de Julho com a Sebastião Leite do Canto. Mas o bazar acontece na 9 de julho, 499. É bem na esquina e será, repito, nesse sábado, das 9 da manhã até o meio-dia. Quem está pedindo para divulgar é a nossa amiga campeã de damas, a nossa amiga Marlene Pedro Ribeiro. Está feita a divulgação, tá bom? Vamos lá ouvir a dica do dia do professor Azevedo. Momento Saber Direito. A partir de agora, Momento Saber Direito, com o professor Azevedo. Oi, pessoal, tudo bem? Que ótimo! Vamos falar de mais um tema importante, a dúvida que chegou aqui dos nossos ouvintes. Professor, quais são os direitos das pessoas que compram através da internet? Vamos lá. Você também pode mandar sua dúvida aqui para a produção da rádio, que ela encaminha para o professor. E se você quiser ouvir de novo o programa, é só navegar aí lá no YouTube, que é Professor Azevedo. Então, se você vai comprar online, se liga que você tem alguns direitos. O estabelecimento é obrigado a cumprir a oferta anunciada, por isso que é importante você dar o print aí. É isso mesmo, dá o print. A não entrega do produto ou serviço dentro do prazo prometido pela empresa caracteriza também descumprimento da oferta. Tudo isso está no Código de Defesa do Consumidor. E além disso, metade do dobro. Muitas lojas costumam aumentar os preços dos produtos para dar desconto. Por isso é uma prática abusiva, segundo também o Código de Defesa do Consumidor. E arrependeu-se? Sim, professor, me arrependi em comprar pela internet. Você pode devolver a sua compra em até 7 dias. Lembrando que aqui, professor, mas eu tive que testar, violei o produto. Pode devolver também. Muitas empresas falam, se você violou, a gente não aceita mais. Ficou com dúvidas? Manda um oi aqui para o WhatsApp do professor, que é o 18996068275. Momento Saber Direito. Apoio Cultural. Azevedo Consultoria. Trabalhista, Rural, Previdenciária, Empresarial e Consumidor. Acesse azevedoconsultoria.com.br. Muito obrigado ao professor Azevedo. São 19h37. O Luiz Souza está chegando. A Marinês também está chegando, depois de um dia de trabalho. Não sei se já fez aquela caminhada de início de noite, mas seja bem-vinda, Marinês. Provavelmente o Gilmar também já está na escuta. E nesse momento, ocorrendo inclusive confronto, teve um encontro entre polícia e militantes contrários a privatização da Sabesp. É incrível a agilidade, velocidade, rapidez que estão entregando esse patrimônio público. Ninguém tem dúvida
Assim como ninguém tem dúvida que o Palmeiras vai ser campeão daqui a pouquinho, ninguém tem dúvidas que a Sabesp vai ser privatizada. Até os deputados da oposição já admitem que o rolo compressor do governo já está programado e, se não for hoje, é questão de tempo para ser aprovada a privatização da Sabesp. O que ninguém tem falado, lamentavelmente, é que água é saúde pública. Esgoto é saúde pública. O esgoto tratado, a água tratada, são questões de saúde pública. Imagina uma cidade onde a água não é corretamente tratada e que não tem a qualidade que tem da água disponibilizada nas cidades onde há a Sabesp. Imagine o esgoto sendo jogado nos rios sem o devido tratamento. A gente enfrentou isso aqui durante muito tempo. E você se lembra a briga que foi para a construção da estação de tratamento de esgoto no Jacu e no Fortuna. Depois que todos esses investimentos foram feitos, depois que toda a rede está montada, simplesmente vão entregar para a iniciativa privada o serviço de água e esgoto. E em Assis tem uma questão especial que ontem eu falei com uma pessoa muito próxima ao prefeito, José Aparecido Fernandes, que essa pessoa muito próxima ao prefeito, já sinalizou, verbalizou uma preocupação que nós já dissemos aqui, tempos atrás. Qual é? A Sabesp renovou o contrato com a Prefeitura de Assis por 30 anos. Vocês se lembram? No começo do mandato do atual prefeito. Renovou o contrato com a Prefeitura de Assis por mais 30 anos. A renovação de contrato permite a Sabesp cobrar pela distribuição da água e pela coleta do esgoto. Ela tem o direito de receber a tarifa de água e esgoto de toda a população. Em contrapartida, ela tem que garantir a água tratada e o esgoto tratado. Mas também teve o compromisso assumido de fazer investimentos. Se não me falha a memória, de 130 milhões de reais, além de obras no Distrito Industrial, que começaram timidamente recentemente. E essa pessoa muito próxima do prefeito me disse o seguinte: nós estamos com receio da privatização ser um ponto para um possível rompimento de contrato. E a desobrigação de quem comprar a Sabesp para com essas obras no Distrito Industrial. Eu havia alertado mais do que semanas atrás, acho que meses atrás, quando começou esse debate de privatização da Sabesp, eu havia alertado que nós poderíamos correr o risco. Muita gente de pronto, de imediato, já falou: não existe essa possibilidade. O contrato está assinado. Quem assumir a empresa tem que cumprir os contratos assinados pela empresa. Na teoria, de fato é isso. Na teoria. E na prática? Nós não sabemos quem comprará a Sabesp. Isso tem muito interesse, é muito dinheiro envolvido. Muito dinheiro envolvido. Provavelmente não será nem empresa brasileira que comprará a Sabesp. Podem aguardar. Provavelmente será uma empresa estrangeira que comprará a Sabesp. E qual é o compromisso? Digamos, se for uma empresa estrangeira que compre a Sabesp. Qual é o interesse dela? O dinheiro. Na visão de quem comprar a Sabesp é
o quanto antes tirar o investimento feito na compra. Você acha que estarão preocupados com a qualidade da água? Com o tratamento de esgoto? Com a ligação de água lá no ponto da cidade? Me parece ser muita ilusão acreditar que haverá uma visão social de quem comprar a Sabesp. Porque o interesse será apenas financeiro. Estão de olho apenas no capital, no recurso financeiro e no patrimônio, não no serviço da Sabesp. Então, me parece que essa preocupação que externei meses atrás já bateu lá no gabinete. Já tem gente com a orelha em pé. Será que a empresa que comprar a Sabesp vai honrar o compromisso de asfaltar o distrito industrial antes fazer a ligação de galerias, como foi divulgado pelo prefeito? Eu não esqueci da história não, viu? Não esqueci da história que o prefeito quer um empréstimo de 22 milhões de reais, que é a autorização da Câmara para um empréstimo de 22 milhões de reais, mas na época da campanha da reeleição, ele havia dito que o serviço de asfaltamento do CDA seria feito pela Sabesp. Não esqueci disso, não. Isso não foi notícia para um dia e esquecer. Está guardadinho aqui. Já entrei para vários vereadores, para que se lembrem disso. Para que se lembrem disso. O prefeito quer emprestar 22 milhões de reais para fazer asfalto no Distrito Industrial, mas na época da reeleição, ele divulgou que tinha o compromisso da Sabesp para fazer obras de infraestrutura e asfaltamento do Distrito Industrial. A gente não esqueceu e está tudo guardadinho aqui, para a gente lembrar os vereadores, e espero que os vereadores façam bom uso dessa informação. E que, no mínimo, investiguem. Ou o prefeito mentiu lá atrás ou ele está mentindo agora. Como mentir talvez seja uma palavra muito forte, possível de uma ação judicial, então vamos substituir por faltou a verdade lá ou está faltando com a verdade cá. Mas que o prefeito disse na época da reeleição que a Sabesp faria a infraestrutura e o asfaltamento do Distrito Industrial, falou. E agora ele usa o argumento de que a Sabesp fará a infraestrutura e a prefeitura precisa asfaltar o Distrito Industrial e, para isso, ele precisa de 22 milhões de reais e quer a autorização da Câmara para fazer o empréstimo. Lembrando que a Câmara Municipal tem agora uma sessão no dia 11 e uma no dia 18. Serão apenas 2 sessões e acaba o ano. Dia 19 tem a eleição da presidência da Câmara. Então, são 2 sessões para a Câmara decidir se aprova ou não esse empréstimo de 22 milhões de reais para o Distrito Industrial. O prefeito, que não é tonto, não é nada, já levou os empresários lá na Câmara Municipal como forma de pressionar. Isso é legítimo, isso é democrático, isso faz parte do jogo político. Levou os empresários lá para tentar convencer os vereadores a aprovarem esse empréstimo. Mas é importante lembrar, fazer um resgate histórico que o prefeito, quando foi candidato à reeleição, divulgou para toda a cidade um documento onde garantia que, depois de 10 anos de falta de contrato, ele, com muita coragem, conseguiu assinar o contrato da Sabesp e que a Sabesp seria responsável pela infraestrutura e asfaltamento do Distrito Industrial. Isso está lá, no material de campanha do prefeito na sua reeleição. E a gente precisa lembrar, e principalmente os vereadores precisam lembrar disso. Afinal de contas, investimentos da Sabesp e da prefeitura para a mesma finalidade, muito estranho, né? Mas aguardemos os próximos capítulos. Repito, faltam 2 sessões da Câmara. Agora, dia 11, segunda-feira, depois dia 18, dia 19 é a presidência da Câmara,
e depois recesso. E a Câmara volta só no final de janeiro, só para lembrar. Então, deveremos ter esse projeto sendo votado ou na segunda-feira que vem ou na próxima, tá bom? Faltando 11 minutinhos para as 8 da noite, como eu havia dito ontem, eu iria procurar o nosso amigo professor Ricardo Fracasso, que reassumiu a Delegacia Seccional de Assis. Todo mundo se lembra que ele saiu para fazer um curso de capacitação para ser delegado especial, e nesse período a doutora Ieda respondeu pela Delegacia Seccional de Assis. E hoje eu fui recebido pelo doutor Ricardo Fracasso para um bate-papo logo pela manhã, onde a gente falou sobre esse curso, falou sobre o cenário policial no combate à violência em Assis, dessa relação com a imprensa, também do trabalho que ele pretende implementar depois da participação nesse curso. Falou também sobre essa... Eu acho incrível como uma questão de extrema importância como essa virou coisa banal, coisa comum. Não teve debate, não teve discussão, não teve reação, não teve absolutamente nada da sociedade, que é a mudança do regime de presos na penitenciária de Assis. Até pouco tempo atrás, o presídio era regime fechado. E agora, aos poucos, mas em toque de caixa, rapidamente está se alterando para regime semiaberto. O que significa dizer que os presos ficam lá de noite e de dia pela cidade. E o que isso vai impactar a nossa sociedade? Não apenas na questão da violência, também no aspecto social. Estes 1.000 presos que estarão durante o dia trabalhando, terão trabalho para prestar? Onde almoçarão? Onde ficarão? Como será todo esse processo? Um assunto extremamente grave, que é a mudança de regime, não teve debate nenhum com a sociedade. Eu me lembro como se fosse hoje, quando foi inaugurado o presídio penitenciário em Assis, e surgiram rumores de que poderia também ser regime semiaberto. Eu me lembro da reação imediata da população contrária a esse regime semiaberto. Eu me lembro que formamos uma comitiva, eu integrava essa comitiva, onde havia o promotor de justiça, o doutor Joaquim, aposentado, a Cássia Saad Pacheco, fisioterapeuta, vários moradores da Água do Pavão, e nós fomos até São Paulo, numa comitiva, para conversar com o secretário de Assuntos Penitenciários, para dizer que a população era contra. Teve passeata. Agora, do dia para o outro, muda. E ninguém, absolutamente ninguém fala nada. Nem o prefeito, nem a Câmara, nem o juiz, nem o promotor, ninguém, absolutamente ninguém. Eu conversei sobre isso também com o delegado que reassume a seccional em Assis e também da falta de efetivo. A gente percebe que a polícia está investindo na capacitação, os próprios delegados, o próprio delegado seccional, doutor Ricardo Fracasso, acaba de participar desse curso de capacitação de gestor, mas ainda falta policial, faltam escrivães, faltam investigadores, faltam delegados. E não se faz polícia sem polícia. Não se faz saúde sem médico. Então, conversamos também sobre isso com o doutor Ricardo Fracasso. Desejamos mais uma vez boas-vindas. Ele que é de Assis, é aqui da nossa região, já foi delegado muito tempo em várias cidades aqui da nossa região, é professor ou era professor da FEMA, especialista em direito penal,
demos boas-vindas mais uma vez, e ele falou um pouquinho do curso e falou também destes outros temas. Faltando 7 minutinhos para as 8 da noite, vamos ouvir então o doutor Ricardo Fracasso falando para o Português Livre para Falar. O delegado Ricardo Fracasso reassumiu a Delegacia Seccional de Assis, após um período de 8 meses. Doutor Ricardo Fracasso, novamente seja bem-vindo. Qual o motivo destes 8 meses fora da seccional em Assis? Olá, Português. É um prazer falar com você, com toda a sua audiência, a população aqui de Assis. Eu estou retornando, assumindo a Delegacia Seccional após um curso de capacitação e especialização em gestão pública e polícia judiciária na Academia de Polícia na cidade de São Paulo. Teve uma parte desse curso também que foi feito uma integração com policiais militares, e esse curso ele é um pré-requisito para o delegado que almeja chegar na última classe da categoria, que é a classe especial. Então, nós, atendendo um pedido e um anseio particular também, participamos desse curso e nos capacitamos para gerir as unidades policiais e as questões de polícia judiciária de Assis e de toda a nossa região. 8 meses após voltar ao comando da seccional, qual o cenário encontrado? Então, nós analisamos as questões, os índices criminais, nada no sentido de um aumento considerável, dentro das metas traçadas pela administração pública, os índices foram mantidos, mas o objetivo sempre é aumentar a sensação de segurança, tanto do lado da Polícia Militar com a prevenção e da Polícia Civil com a investigação e a repressão aos crimes. Há sim índices criminais que são registrados, todos nós sabemos, mas nada de tão elevado como em cidades maiores e também como em algumas cidades da região. O trabalho da Polícia Civil continua de forma incessante e eu queria aqui agradecer a colega, a delegada doutora Ieda, que ficou aqui à frente da Delegacia Seccional durante minha ausência, com o apoio do Dr. Marcel, nosso assistente, e de todos os colegas da região. Posso falar para você que não houve um aumento dos índices criminais e nós estamos dentro, digamos assim, do índice verde das metas traçadas pela Secretaria de Segurança Pública. Doutor Ricardo Fracasso, há capacitação para os profissionais da Polícia Civil, mas a Polícia Civil ainda continua precisando de mais profissionais? Sim, isso foi constatado lá em São Paulo. A Polícia Civil, ela sempre reconhece a falta do efetivo, embora nós tenhamos sido agraciado pelo diretor de Presidente Prudente nos últimos concursos, nós ainda temos a necessidade de recompor o nosso quadro de alguns anos atrás. Lá em São Paulo também nós podemos presenciar e testemunhar a realização de concurso para escrivão de polícia, investigador e delegado de polícia, que devem ser nomeados num futuro bem próximo, e a nossa esperança é que no primeiro semestre de 2024 nós vamos receber investigadores, escrivães e também delegados de polícia para a nossa região de Assis. Para finalizar, o senhor volta com uma mudança no sistema prisional. Assis deverá ter em breve apenas regime semiaberto. O que isso muda para a polícia e o que pode influir negativamente ou positivamente no controle da violência? Então, sobre esse assunto, eu fui até indagado durante o meu curso aqui pela Associação Comercial. Eu procurei informações em outras regiões que ocorreu a mesma dinâmica, a mudança do regime fechado para o regime semiaberto, e as informações foram no sentido de que não há uma repercussão social de forma negativa a população ter uma preocupação. Ao contrário, a sensação ela é de que nós teremos aqui na nossa região presos recolhidos
com a menor periculosidade, daqueles presos que podem já, durante a fase do cumprimento da sua pena, sair para trabalho e logo, como ele vai ter futuramente o benefício de cumprir a pena restante condicionalmente em regime aberto, não há por que ele praticar qualquer conduta que possa fazer ele ter a regressão. Então, eu acho que, positivamente, é que nós estamos saindo de uma penitenciária de regime fechado, que por ser fechado os presos são mais perigosos, para uma penitenciária de um regime menos gravoso. Então, essa é a questão positiva, além do preso também poder contribuir com a sociedade com algum trabalho em órgãos públicos que demonstram uma certa necessidade e urgência. Aí, muito bom. Muito obrigado, doutor Ricardo Fracasso, sempre solícito, atencioso e falando dessas questões. E como eu disse e insisto, uma questão extremamente importante como essa, de mudança de regime dos presos da penitenciária de Assis, lamentavelmente não teve debate nenhum com a sociedade. Você ouviu o delegado falar que ele foi procurado pela Associação Comercial Industrial de Assis enquanto estava fora. Não teve debate, não teve discussão, é tudo goela abaixo. Decide lá em cima e cumpra-se. É igual medida judicial, cumpra-se. E não tem reação, não tem debate, ninguém é ouvido, faz completamente diferente do que foram anos atrás essas tentativas de mudança de regime que lá foram barradas. E agora, depois de quase 30 anos, facilmente muda-se regime. Lembrando que os presos que têm família em Assis, que cumpriam pena em Assis, de regime fechado, serão levados para outras unidades prisionais. E os seus familiares terão que viajar para visitar o preso no final de semana. Essa questão também precisa ser levada em consideração. Muito bem, vamos para aquela triste, mas necessária última informação. Dois sepultamentos ocorreram em Assis nesta quarta-feira. O senhor Carlos Hélio de Brito, de 86 anos, foi sepultado às 14 horas. Logo depois, às 16 horas, aconteceu o sepultamento do senhor Benedito Gonçalves da Mota, de 87 anos de idade. Com essa triste, mas necessária última informação, concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite de quarta-feira e um ótimo restinho de semana. Parabéns, palmeirenses! Daqui a pouquinho, por mais um título, e não abuse do rojão. Tem muito cachorro, tem muita criança, tem muito idoso que sente o barulho dos rojões. Comemore, grite, mas sem soltar rojão, tá bom? Agradeço. Um abraço e boa noite. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.